Começando então a última coletiva pré-jogo do ano com Rafael Wallace. Professor, bom dia. Já vi nas perguntas, um monte de gente vai te perguntar do jogo, da meta. Então deixa eu te perguntar, você não vai enfrentar o Felipe Luiz no fim das contas, né? Não teve lá no Maracanã, não vai estar aqui. Qual o tamanho da tua, não frustração, né? Mas desejo que vai faltar isso aí de enfrentar um técnico tão promissor como ele também. Bom dia. É uma satisfação poder mais uma vez estar aqui para a gente poder encerrar a temporada. Claro que seria um jogo, principalmente nesse momento, né, de poder jogar com o campeão brasileiro e diante da temporada que o Mirassol conseguiu construir. Então seria um espetáculo, com certeza, ainda mais, vamos dizer, brilhante, assim, por tudo que representa, mas Flamengo é sempre Flamengo, independente da maneira que vem, e aí principalmente a gente concentrado na nossa casa, o respeito que a gente precisa ter ao nosso torcedor, de poder despedir e agradecer por esse campeonato tão lindo que nós construímos juntos. E aí o nós é primeira pessoa do plural mesmo, nós aqui internamente, o nós que representa externamente também. Então, já dei parabéns para o Felipe por telefone, mais uma vez parabéns para o Flamengo, parabéns para o Felipe e para a sua equipe e toda a comissão técnica, por ele, não só pelo título brasileiro, mas pelo título da Libertadores também. Hoje o Flamengo com certeza é a principal agremiação do país, talvez já faz algum tempinho, independente se está no primeiro lugar ou não, mas é o clube mais poderoso do país, então merece as conquistas que tem e com profissionais que vão abrilhantando essas campanhas pelos aspectos táticos, estratégicos, pela gestão, por aquilo que eles fizeram dentro do campo. Seria realmente uma oportunidade mais uma vez, mas com certeza vem aí o Pivete, que eu conheço, que é um amigo que eu fiz no futebol, com a equipe que a gente não sabe o que esperar, por mais que a gente estudou o time sub-20, mas a gente não sabe como vem, quem vem da equipe profissional, então é um cenário também para nós em relação à preparação ruim, mas que a gente tem o compromisso nosso com a camisa, o compromisso conosco das metas que a gente traçou e que a gente ainda tem a cumprir, e principalmente de poder retribuir todo o carinho da cidade e do torcedor. Profesor, si te puedo cumprimentar y parabenizar por todas las metas alcanzadas, preciso una folia enorme para falar. Mas muita sorte no jogo de amanhã, que consiga cumprir mais uma meta, que ficar invicto como mandante. E minha pergunta é a seguinte: no Paulistão do ano passado, o senhor já enxergou que o time tinha esse potencial, que o clube tinha esse potencial, que a comissão técnica tinha esse potencial, que lo levou a isto agora? Ótima pergunta. Por mais que eu não estava aqui no Paulistão, mas principalmente por aquilo que eu conheço do clube já há algum tempo, e aí sim, clube, comissão técnica e o grupo de jogadores que eu enfrentei principalmente o ano passado e que muitos permaneceram para esse ano, e que na minha contratação eu dei mais uma vez uma estudada geral em relação ao plantel, em relação a capacidade que se existia para se construir um bom trabalho de permanência naquele momento, com possibilidade de classificação para a Copa Sul-Americana, e que aí durante a temporada a gente foi ajustando esses objetivos para que a gente pudesse buscar o nosso patamar mais alto, o nosso limite, né? A gente sempre trabalhou desde o começo no nosso limite. Então, eu via sim esse potencial, via também a oportunidade de disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e diante desse cenário que envolve essa cultura do Mirassol, que eu poderia também contribuir e me encaixar muito bem. Então, graças a Deus, e uma questão de fé também, né? Uma questão de que, apesar dos grandes gigantes
e são grandes gigantes mesmo, que nós iríamos enfrentar, a convicção e a fé de que Deus iria nos capacitar para enfrentar esses grandes desafios e que a gente tinha essa missão de poder agregar para que todo mundo construísse numa mesma direção. Professor, então dando sequência agora com as perguntas do grupo, dessa vez 13 perguntas. A primeira pergunta é do Alessandro Giannini, editor da revista Veja. Com o retrospecto do Mirassol em casa, as chances são grandes de o clube carimbar a faixa de campeão do Flamengo. Como é que pretende trabalhar isso com os jogadores, tanto no plano anímico quanto no plano tático? Diante do momento, né, nós temos que nos basear pelo momento. Então foi o que eu falei, em relação ao aspecto tático e estratégico, é uma situação difícil de se trabalhar, porque a gente tem a gente tem a amostragem da equipe sub-20, mas a gente não sabe exatamente como vem. Então, vem outro treinador, não sei que jogadores da equipe principal que não viajam, não vi a lista ainda, o Flamengo não divulgou nenhuma lista. Então, quais jogadores que vêm? Apesar de ter conversado com o Felipe ontem, mas não me arrisquei em perguntar como vem, né? Então, mas o que é um cenário que favorece o quê? Esse foco nosso em relação mesmo não sendo uma meta principal, nesse momento ele passa a ser algo importante de ter essa sequência invicta preservada, né? Tem um adversário do lado de lá e é sempre Flamengo, independente de quem vem é Flamengo, né? Então é jogador sub-20 que projeta que clubes do mundo inteiro têm interesse, são jogadores sub-20 que são jogadores selecionáveis para a seleção brasileira da categoria de base. Então não pense que a gente vai jogar contra qualquer time, né? Isso seria muito leviano e já uma falha na preparação, né? Não estar bem concentrado, né, para o jogo, para aquilo que para nós o jogo vale muito mais para nós do que para o Flamengo. Então a gente tem que estar muito conectado nisso, independente da gente não conseguir ter um plano estratégico tão bem elaborado como nos outros jogos, mas da gente estar bem conectado com aquilo que são os nossos objetivos principais. Então não vai a gente tem chance de, a partir de um grande jogo, aí sim a gente tem esse carimbo aí da faixa que foi citado, mas é a partir de um grande jogo, é a partir de uma grande conexão para a partida, para que a gente possa fechar bem e fazer os 69 pontos, né? Que a partir do momento que a gente se aproxima demais na meta da pontuação da Libertadores, a gente já vai tentando visualizar, né, aquilo que seriam próximas conquistas para nós. Então, fazer 69 pontos, a gente atinge a melhor marca de um time que vem da Série B para a Série A, né? Então, independente de quem vem do lado de lá, é Flamengo, vai ter muito respeito sempre e muita concentração. É isso que eu espero da minha equipe, né? Que na 38ª rodada, do jeito que a gente começou no dia 1, a gente feche no dia último. Bem concentrado e bem preparado para fazer um grande jogo. O Lucas Israel, do Diário da Região, pergunta se a alteração do jogo para menos de 72 horas antes do horário da partida muda alguma coisa no que diz respeito à preparação física e tática do time. Muda. Quase um dia a menos de recuperação, né? Um dia a menos que a gente consegue preparar materiais. Então, e eu não gosto de fazer as coisas por fazer, né? Precisa ter dentro da intenção aquilo que a gente quer atingir como objetivo. Então, muda, com certeza. Ao mesmo tempo, não é uma reclamação. Não é uma reclamação. Para nós, jogar no sábado, 6h30, ficou excelente também. Acredito que para o nosso torcedor também. Então, mas mexe sim, um dia menos. Sempre quando o Mirassol, em muitas rodadas, a gente teve bom tempo de preparação. Isso culminou para que a gente pudesse construir bem o período para a equipe conseguir performar e ser reconhecidamente como uma das principais equipes do país nesse momento. Então, mas dentro desse curto tempo que a gente tem, nós vamos fazer o melhor dentro da nossa capacidade. Rafael Bellatini, do site O Gol.
O Felipe Luiz fez grandes elogios ao seu trabalho depois da conquista do Brasileirão. Ele disse que seu trabalho é muito autoral e difícil de copiar. Como é que o senhor recebe esse elogio e qual as suas inspirações na hora de montar esse Mirassol? Quais são suas referências? É um elogio gigante do campeão brasileiro, né? Então, e aí mostra também a grandeza do Felipe, que poderia se colocar nesse patamar superior e ele prefere exaltar um companheiro de profissão. E aí vale a pena que nós, como treinadores brasileiros, estrangeiros, ele também falou de não ter passaporte, a gente conseguir ter uma clareza e uma facilidade melhor para falar um do outro, principalmente em relação à classe de uma forma geral, que a gente já toma muita pancada de muitos externamente falando. Então a classe poderia também, além de eticamente e moralmente, podia ter mais respeito e consideração. Então eu agradeço demais o Felipe, é um elogio muito grande, eu posso devolver o elogio para ele, porque ele é o campeão brasileiro e apesar de ter o maior aporte do Brasil, eu falei isso para ele também, tem muita tática ali, muita estratégia, muita gestão, muito estudo. Então é uma equipe que tem muitos times bons no Brasil ou excelentes e nem todos conseguiram fazer o que o Flamengo fez. Então merece... a recíproca é verdadeira, né, em relação àquilo que ele falou. Qual que é a outra parte? A outra parte é quais são as suas referências no futebol? No começo, muito o Pepe, né? O Pepe Guardiola sempre foi um cara que... o Barcelona de 2009, se eu não me engano, é um time que sempre me chamou muita atenção, mas gosto muito, por exemplo, do Simeone, que não tem nada a ver com Guardiola, mas... animicamente, a agressividade das equipes do Simeone, agressividade no bom sentido, né, na intensidade, a forma como se entregam para o objetivo, como se conectam como equipe. Podemos pensar no Liverpool do Klopp, seleção, o Tite, vários momentos o Tite também conseguiu transmitir muita coisa boa, Bernardinho do vôlei, Phil Jackson no basquete, Carlo Ancelotti em relação à gestão, aspectos humanos. Dá para tirar sempre referências de Fernando Diniz no jogo posicional. Tem muita gente boa, muita referência. Arrigo Sacchi lá atrás, tem muita coisa para a gente. Tele Santana, então... Tem muito lugar e muitos profissionais que fizeram grandes trabalhos e trouxeram muita contribuição para o futebol brasileiro e mundial de uma forma geral. E isso, conceitualmente, depende muito daquilo que a gente vai buscar para nos alimentar também. O Luan Amaral, da ESPN, pergunta: o Flamengo vem com o time sub-20 para Mirassol. O que isso muda na leitura do jogo? Pode, de repente, causar um relaxamento no Mirassol? E como combater isso? Não pode. Seria uma maneira muito frustrante de terminar a temporada a gente não entregando o nosso máximo. Então, é o último episódio dessa história. Será que a gente consegue fazer tudo de novo em 2026? Então nós temos que fechar essa história com um capítulo digno de todos os capítulos anteriores. Então o encerramento ele é mais importante do que o começo. Então é isso que eu vou focar muito. Nós não vamos ter tanta informação, nós não vamos ter tanto... em relação à preparação para o time, era muito melhor jogar contra o Flamengo, que vem jogando direto, que a gente está assistindo toda hora, nós estamos estudando toda hora, a gente conhece muito bem os jogadores, né? Então, pensando a nível de informação, a gente teria muito mais abrangência no que a gente ia falar em relação ao Flamengo campeão brasileiro. Não tem facilidade nunca quando você entra dentro do campo. Então, estar concentrado para fazer um grande jogo em respeito a nós. Quando eu falo nós, é todo o Mirassol, e para agradecer muito o nosso torcedor. Se isso vai ser suficiente para ganhar o jogo, é igual eu sempre falo para todo mundo. O que cabe a nós é se preparar bem e nos esforçar ao máximo. Isso cabe a nós. Então é isso que eu espero para o jogo. Esforço máximo. E aí, se a gente for merecedor,
a gente comemora mais uma vitória. Se não, a única coisa que pode nos trazer frustração é se a gente não jogar no nosso máximo. Perder, empatar ou ganhar jogando o máximo faz parte do contexto do jogo. Se a gente não se conectar com a partida, aí vai ser uma forma de terminar a temporada frustrado. Mas eu conheço esses jogadores e eles entregaram muito até aqui, eles têm muito caráter. Eu tenho certeza que vai ser um grande jogo. O Sérgio da Esportiva Web já é mais otimista. Ele diz que é o 19º jogo em casa, 4º lugar garantido, Libertadores na fase de grupo e falta aí terminar invicto com os 69 pontos que o senhor colocou como meta. Respeitando o adversário, é um jogo para terminar como o 2º melhor ataque da competição? O Sérgio tá bem animado, o Sérgio, né? Porque o Palmeiras fez 3 no último jogo e aumentou a diferença para 3. É uma submeta. A meta ele listou muito bem, terminar invicto e, se Deus quiser, vencendo o jogo. E aí, ser eficiente Pivete sempre monta os times muito bem defensivamente. Então é um time que vai dar pouca... Para a gente conseguir criar as oportunidades de gol, a gente vai ter que estar bem inspirado. E por isso que a gente tem que estar conectado. Tem que estar conectado com o jogo para que a gente possa, através do nosso esforço, da nossa inspiração e de todo o repertório que a gente criou ao longo da competição, para que a gente possa ser feliz ofensivamente. 0-0 a gente atinge essa meta aí, da invencibilidade dos 69 pontos. 0-0 eu vou estar muito feliz. O Gustavo Villa, narrador da TS Rádio, te dá parabéns mais uma vez pelo excelente trabalho à frente do Mirassol e diz que chegamos na rodada derradeira do Brasileirão com a grata surpresa de ver o Leão no topo da tabela e classificado para a fase de grupo da Libertadores. Como manter os atletas motivados para essa partida, mesmo depois de quase todos os objetivos alcançados? Aí ele pergunta, o senhor já até respondeu, o senhor mandou uma mensagem para o Felipe Luiz parabenizando pelo título e lamentando o fato dele não poder conhecer o Maião. Sim, falamos ontem, mas eu vou tomar um café com o Felipe ainda. Não sei se antes, agora termina, se a gente consegue essa semana aí marcar alguma coisa, mas é para a gente falar um pouco sobre futebol, falar um pouco das coisas que a gente fez aqui, ele vai me contar um pouco das coisas de lá. Então é um cara que eu estou me aproximando muito sem interesse, mas porque é um cara que a gente compactua de boas ideias e a gente quer contribuir para o futebol de uma forma geral, não só extrair, mas o intuito sempre de contribuir. O Felipe vai ter uma carreira gigantesca, né? O Felipe está começando agora, mas ele já a carreira dele o precede e tudo que ele construiu. Então o Felipe vai ser um cara gigante para o futebol brasileiro e mundial, e pela forma que pensa, pela forma que agrega, pela forma que contribui. E o Vila falou uma palavrinha-chave aí, que é o quase. Então, não está encerrado ainda. Então, quase todos. Não foram todos. Então, queremos... não é uma ambição cega e passando por cima de tudo. São objetivos que foram sendo renovados ao longo da competição. Então, a gente ainda tem metas a cumprir e compromisso com o clube e compromisso com o nosso torcedor, além do compromisso que nós temos conosco. E eles, como mais uma vez, isso não é demais em repetir. É um clube que é um time com jogadores que vem demonstrando muito comprometimento com a camisa, com a causa, muito respeito e muito caráter. Então, esses são componentes que me deixam em paz de que nós vamos conseguir, apesar de já ter a maior parte dos maiores objetivos conquistados, de que a gente ainda vai querer fazer um grande jogo. A próxima pergunta é do Gustavo Klein, do HC Sports. Ele disse que em caso de vitória sobre o Flamengo, o Mirassol, como o senhor quer, alcança a melhor campanha de um time que veio da Série B desde o Internacional de 18. Isso aumenta o peso do momento do clube que segue invicto em casa, classificado para a Libertadores e agora enfrenta uma equipe sub-20? E o que você faz para evitar com que os jogadores entrem de salto alto diante desse cenário? Algumas perguntas vão acabar se repetindo, mas pode ficar à vontade.
foi o que eu falei, um time que tem caráter, né? Então, isso para mim já chancela tudo. Nós vamos querer terminar muito bem a temporada, porque é uma temporada muito marcante para todos, especialmente para o clube e para o nosso torcedor. E primeira parte. Se isso aumenta a responsabilidade, né? Querer bater a meta o recorde do Inter. Aí seria como colocar uma corda e nos enforcar, né? Então, na verdade, é um objetivo que a gente traçou e que nós vamos tentar buscar. Tem um adversário do lado de lá. A única coisa que pode nos frustrar é não se conectar com o jogo. Só isso. Ganhar, perder, empatar faz parte. A gente quer terminar invicto, a gente quer bater os 69 pontos, mas isso não tem como, dessa forma, jogando bem e perdendo para o Flamengo, jogando bem, se esforçando e perdendo para o Flamengo, não tem como a gente olhar para trás com ingratidão, com insatisfação. Não. É só estar conectado com o jogo. Pode acontecer qualquer resultado. O que não pode acontecer é o descompromisso com a seriedade que o futebol pede. Próxima pergunta é do Cleiton Lemos, do Dimensão Esportiva. O Flamengo vem com um time sub-20 amanhã para a despedida do campeonato. Bruno Pivetti vai ser o treinador da equipe carioca. Você conhece o trabalho do Pivetti? Pela inteligência que ele tem, talvez tenha algo guardado para amanhã, mas se me permite, gostaria de saber como é que é a preparação para um confronto onde o Mirassol não conhece tanto o adversário, não sabe como é que joga de fato. E se pode ser uns jogos mais difíceis em casa, justamente por esse fator surpresa, né? Por essa, como o senhor já falou, falta de conteúdo do adversário. Com certeza. É um cenário extremamente difícil. Nós vamos enfrentar alguns jogadores sub-20 do Flamengo, que são jogadores de seleção brasileira de base. São todos excelentes jogadores que daqui a pouco vão estar despontando na equipe de cima ou em cenário nacional ou mundial. Então não se engane que vai ser um ótimo jogo. O Flamengo foi campeão em cima do sub-20 do Flamengo, foi campeão mundial em cima do Barcelona, certo? Então a gente já tem uma ideia do que a gente vai enfrentar. Fez um amistoso esses dias contra o Bayer Leverkusen, fez 5-1. Então com certeza é uma grande equipe. Todo mundo conhece o Pivetti, né? O Pivetti é um treinador conhecido no cenário nacional, trabalhou Série A, Série B, Série C, vem construindo a sua carreira, estudioso, então, um ótimo treinador também do lado de lá e uma grande equipe do lado de lá. Então, eu não me preocupo com o que a minha equipe vai pensar do jogo, eu me preocupo com, por exemplo, aquilo que o nosso torcedor gera como expectativa de achar que se pegar um coletivo nosso contra o sub-20 aqui, vai ver que o bicho pega. A gente não passa o trator assim, do jeito que está achando que vai. E o sub-20 do Flamengo é mais forte que o nosso sub-20 bastante. Então, um jogo muito difícil. E com certeza alguns jogadores da equipe principal vão estar ali, que compuseram a temporada do Flamengo. Para estar no elenco do Flamengo tem que ser extremamente competente, né? Então, não tem facilidade no futebol. Não tem facilidade na Série A. Então, muita seriedade pro jogo, muita seriedade, muita coisa em jogo nessa última rodada. E pode ter certeza que a gente quer fechar muito bem, cara. A gente quer ter o privilégio de fechar contra o Flamengo em casa. No começo da temporada, como a gente imaginaria esse jogo, hein? Então, olha que cenário positivo para nós. Nós temos que aproveitar bem fazendo o nosso melhor. Próxima pergunta é do Alan Ribeiro, Sport News Mundo. Ao longo do futebol brasileiro, sempre tivemos trocas de gerações e safras de treinadores em anos e décadas. Nesse momento, o mercado de treinadores nos clubes brasileiros está um pouco mais aberto com a vinda de treinadores do exterior. Agora consolida nomes de uma nova geração de treinadores brasileiros. Felipe Luiz, Rogério Ceni, Fernando Diniz, Jardine, Silvinho e o senhor que leva o Mirassol a uma Copa Libertadores. Como o professor Rafael Guanais enxerga esse momento para os técnicos do Brasil? Momento do senhor falar da classe, então. Primeiramente que é uma honra nesse quadro aí, só que o Diniz e o Rogério já estão tão velho. Brincadeira. Mas estou muito, muito feliz de estar nesse grupo seleto do futebol brasileiro, e é uma responsabilidade que ela aumenta, né, para as próximas gerações. Então, por mais que a gente ainda esteja
iniciando. Por isso que eu falo do Rogério e do Diniz, porque eles já são nomes, são campeões, são consagrados, são grandes nomes. Não me vejo, por exemplo, no mesmo patamar que esses treinadores na minha carreira ainda. É a minha primeira Série A. Então, agradeço muito, mas esses treinadores, eles estão num nível de carreira completamente acima do meu, que ainda estou construindo. E o Felipe, por mais que já começa multicampeão aí, mas também é um treinador que está no início da trajetória. E por isso que eu falo muito sobre a responsabilidade com o futebol. E aí, falando futebol, você coloca muita coisa em jogo em relação à responsabilidade com o torcedor, com a imprensa, com o desenvolvimento do jogador, o desenvolvimento das equipes. Então, tem que estar, a exigência é muito grande, tem que estar muito bem preparado em várias dimensões que envolvem o jogo, dentro e fora do campo. Então, é uma responsabilidade, e da minha parte aqui é sempre o compromisso de que eu vou buscar sempre a minha melhor versão. O Bruno Scacciotti, da TV Record, queria que o senhor fizesse um balanço do que foi 2025 para o senhor e para o clube, e além disso, já pensa em 2026, calendário recheado, 3 a 4 competições simultâneas para disputar, ou é algo para ser resolvido mais para frente? Eu penso um pouco, mas eu não consigo pensar muito, assim. E aí essa semana é uma semana que eu já durmo pouco, eu dormi menos, então, porque tem muitos jogos, nós conseguimos já bater uma conquista extraordinária, né, que para nós aqui para o Mirassol ela tem um valor maior do que um título, claro que seria. Então, chegar numa Libertadores é algo já na fase de grupo. Então, o balanço eu vou conseguir fazer com mais calma, principalmente no momento que a gente conseguir parar um pouquinho, olhar para trás, refletir para se autoavaliar, né, para os próximos passos em relação às melhorias imediatas, aquilo que a gente quer construir para a equipe de 2026, pontos que eu vi que eu falhei, que a comissão técnica falhou e que podemos melhorar, pontos de atenção em relação àquilo que talvez nem tanto a quantidade de jogos, mas a proximidade de jogos, um intervalo muito curto de um jogo para o outro, então como que nós vamos conseguir ajustar, aquilo que a gente precisa pensar em relação ao elenco, então tudo isso vem um pouco depois, aí vem junto com uma avaliação individual e coletiva de tudo. Mas o balanço é extremamente positivo, né? Não tem como em âmbitos coletivos e individuais. Então, graças a Deus, com muito trabalho desde lá de trás, mas a gente conseguindo construir junto. Então é uma história que vão ter apontamentos e destaques individuais, mas que todos sabem aqui que o maior valor foi o trabalho que a gente fez coletivamente e que Deus nos abençoou bastante. A Bia Menegildo, da Gazeta de Rio Preto, conta pra gente qual é o segredo do sucesso de um time com bem menos recurso que os outros grandes. Não é segredo, Bia. A gente foi, por isso que eu falo, a gente foi muito abençoado, né, por Deus, por nos dar direção, e aí a gente trabalhou demais, todo mundo junto, né, todo mundo junto, com princípios, aquilo que é inegociável aqui no Mirassol, para mim, taticamente, sempre ficou muito claro para todos os jogadores e para todos no clube aqui. Então a gente construiu, se a Bia fizer essa pergunta para o Adolfo e para o João, eles vão responder do mesmo jeito que eu, que todo mundo trabalha na mesma direção, todo mundo trabalha para o Mirassol. Mas aí, obviamente, que a gente conseguiu nos superar. E aí vem a lei da semeadura, aquilo que a gente colhe, aquilo que a gente planta. Então, para a gente estar tendo esses resultados, com certeza a gente plantou boas sementes, e aí Deus veio e regou para que a gente pudesse saborear frutos ainda melhores daquilo que a gente esperava. O PH Borges, o Amaralzinho do Mirassol na Veia,
Dom Guanais, pegando o gancho do elogio do Felipe Luiz, seu trabalho autoral é tão impactante e excepcional que levou até o comedido e discreto Juninho, o Cérebro, às lágrimas no final do jogo lá em São Januário, diante de todos os presentes, inclusive das câmeras que ele sempre procurou evitar. O que dizer de mais esse feito histórico? Não tem mais o que falar. As lágrimas... O que eu encontrei de gente falando, nossa, eu me emocionei com vocês. O Mirassol é o segundo time aí da maioria dos brasileiros agora. Então, teve torcedor do Vasco ali que comedidamente aplaudiu a nossa saída ali. Então, que está frustrado com o resultado, etc., mas que reconhece que a gente está escrevendo uma história muito bonita, né? É uma história de superação, é uma história do pequeno é uma história de Davi Golias. Então, é uma história do pequeno que, com fé e com esforço, vem conseguindo se superar e superar adversários enormes. Então, e aí, quem está muito próximo da gente, é impossível não... E o Juninho, como o PH falou, é o cérebro, né? É o que, desde 40 anos atrás, vem construindo esse clube junto com o Dr. Edson para que esse clube esteja nesse momento bem preparado, né? Eu já falei isso várias vezes, não começaram a correr atrás de melhorias e de crescimento, etc., quando subiu. Quando subiu estava tudo pronto para disputar a Série A e ano após ano vem tentando evoluir. Então, é um case de gestão, um case de equipe, mas é o futebol. O futebol proporciona essas situações. Nosso próximo passo, como a gente retorna, é uma grande questão também. E eu permaneci aqui porque eu acredito que tem episódios para a gente escrever ainda. Então, é isso que eu espero. Por isso que esse jogo do Flamengo já é uma boa amostra disso. A gente já conquistou um bocado de coisa. Como que está a nossa fome? Próxima pergunta e última é do Gustavo Fidelis, do canal Pernetas. Agora, com o segundo objetivo já alcançado e com o Brasileirão chegando ao fim, o senhor já começou a pensar no planejamento da temporada de 26. E ele gostaria que o senhor falasse da importância de finalizar o campeonato com a invencibilidade dentro de casa. Mais ou menos dentro do contexto que o senhor já falou. É uma meta importante para a gente, mais uma meta importante para a gente conquistar, mas levando a seriedade que o jogo pede, que o futebol pede, que o torcedor, a imprensa, o Mirassol, tudo aquilo que a gente representa hoje, a responsabilidade que a gente tem com o futebol de uma forma geral. E 2026, foi o que eu falei, eu penso um pouco, não penso muito. Eu pensei principalmente no momento da renovação, qual que era o melhor para mim, o melhor para o Mirassol, se tinha coisa para a gente extrair ainda, o que a gente pode fazer, qual etapa que a gente estaria em relação à fome, se a gente pode fazer melhor, e a conclusão foi que sim, que a gente tem capítulos para escrever ainda, né? Então, mas não consigo pensar de uma forma aprofundada e nem faço isso sozinho, graças a Deus, né? Então, participação do Paulinho, do Juninho, são pessoas da comissão técnica, Ivan. Então, a gente vai sentar, a gente vem fazendo ao longo do ano avaliações, autoavaliações, mas estamos chegando muito próximo desse momento onde a gente vai ser muito criterioso e conseguir aprofundar para que as melhores decisões sejam tomadas. Já terminamos, mas se o senhor quiser, por ser a última pré-jogo, deixar alguma mensagem para o torcedor, para o pessoal da imprensa. O senhor disse que queria citar vários nomes, pode ficar à vontade, até também se não quiser. Não, minha cabeça nesse momento ainda fica muito voltado para aquilo que a gente precisa fazer. Eu acredito que eu vou ter o tempo ainda dessa reflexão ser justo com todos, né? Para que todos possam ser citados de uma forma geral, porque todos realmente têm uma importância muito grande para tudo que a gente construiu. Então eu vou fazer isso no tempo certo, para que eu não falhe em relação a nenhum tipo de esquecimento. Eu não sei se eu faço isso via Instagram, mas eu sei que vai ter o tempo de falar de todos, porque quem me conhece sabe a importância que
que eu vejo, e quem conhece o Juninho, por exemplo, sabe o quanto ele reconhece o trabalho de todos, que não é um trabalho de uma pessoa só, é um trabalho de muitas mãos, muitos pés e muitas mentes, como eu já falei, vocês estão cansados de ouvir já. Mas é a pura verdade, e a verdade, ela, por mais que seja óbvia, o óbvio ele precisa ser dito. Mas eu quero agradecer muito o nosso torcedor também. Pedir mais uma vez que domingo possa fazer... Tenho certeza que eles estão... Sábado. Tenho certeza... Não erra a data, hein? Tenho certeza que eles estão preparando alguma coisa. Porque o torcedor aqui a gente viveu realmente um sonho que foi trabalhando para se concretizar e se tornar realidade. E a gente conseguiu, junto. Então, realmente agradecer ao torcedor por todo esse carinho, por todo esse apoio e agradecer às famílias, né? Porque os familiares realmente sabem o que quem está ali na trincheira passa. E eles estão ali junto com a gente. Não aparece, não tem essa vaidade também de ficar exposto. Mas a vida de quem trabalha com futebol é uma vida de muitas vezes a gente vive mais alívio do que alegria. Então, a gente viveu muitas alegrias esse ano. Então, isso tem que ficar marcado realmente na história do clube e vai ficar marcado. Tem muitos episódios para a gente. Quem sabe sai um livro que o Adolfo vai escrever. Eu já estou me comprometendo com ele aí, isso é muito perigoso. Mas eu já estou me comprometendo com ele porque eu acredito que é uma história muito, muito linda e que ela pode ser contada assim. Então, agradecer, na verdade. A palavra gratidão para mim é a que mais fica aflorada no meu coração em relação aos jogadores, em relação ao torcedor, em relação às nossas famílias, aos empresários, a todos que estiveram envolvidos nesse processo que vai fazer uma pausa a partir de sábado e que depois, mais para frente, retorna. Né? E agradecer ao clube, na figura do Juninho, do Paulinho, por essa primeira oportunidade na Série A e que a gente conseguiu trabalhar muito bem junto, muito alinhado e de todo o nosso coração. Né? Então, depois vocês editam, aí fica meu agradecimento para esse encerramento e aquilo que cabe como líder dos processos táticos, técnicos e metodológicos, da gente estar muito comprometido para esse jogo. É isso que eu me comprometo muito com a equipe, é isso que eu vou tentar mais uma vez extrair ao máximo deles e impulsioná-los para que possa ser um encerramento como o Campeonato Brasileiro de 2025 merece, no mais alto nível de esforço e com muito respeito à cultura do clube e ao jogo de futebol.